né, eu tenho uma interface aqui mylist, que define aqui os métodos add, get, remove e size. Porém, né, eu tenho implementações diferentes, né? Vamos ver aqui no ArrayList. Qual que é a complexidade deste método? Ou seja, quantas operações que eu gasto aqui para cada vez que eu executo o get? Quantas operações que é necessário aqui? Para pegar um elemento, por exemplo. Quero pegar o elemento, eu tenho uma lista de 1 milhão de elementos, quero pegar o elemento, sei lá, 10 mil. Quantas operações que eu vou gastar aqui no meu get, pessoal? Só uma, né, professor? Só uma operação. Né? Então, porque isso aqui, principalmente lá em C, a gente vê claramente, né? Lá no C a gente sabe que esse cara é um array, ele é apenas uma... Deixa eu abrir aqui um negócio aqui. A gente sabe que ele é apenas uma área de memória contígua, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 4 elementos, eu tenho endereços aqui, né? 1000, 1004, 1008. Para ele pegar qualquer elemento aqui, numa determinada posição, o que ele precisa é apenas fazer uma aritméticazinha. Então, essa operação aqui de pegar um elemento dentro de um array é só uma operação aritmética. É o endereço base mais, né, o índice aqui, né, por exemplo, pos, vezes o tamanho da estrutura. Né, porque aqui o array é uma estrutura de dados contígua, né, e homogênea. Então, cada bloquinho aqui tem o mesmo tamanho. Então, para conseguir pegar qualquer elemento, basta fazer essa operação aritmética aqui. Me deu o elemento que está a partir do endereço base, mais posição vezes o tamanho do elemento. Compreenderam aqui, pessoal? E aí, por exemplo, se a posição é 0, né? 0 vezes size é 0, né? Base mais 0. Então, ele vai retornar o endereço base. Por isso que os arrays, né, eles usaram essa abordagem dele começar, o índice começa no 0. Né? Se o size aqui, imagina que isso aqui eu estou guardando inteiros, ele é 4 bytes, se o pos é 1, né, seria o endereço base mais 1 vezes size, 1 vezes 4, 1004. Então, ele está pegando o próximo elemento aqui. Compreender aqui como é que faz para pegar um dado em um array. Tudo bem, pessoal? Ficou claro para vocês? Estou dando aula, estou matando a saudade aqui de estrutura de dados. Mas a gente está na parte de coleções, né? A gente está falando de estrutura de dados, né? E agora, vamos ver a minha implementação aqui no caso do linked list. Né? Vamos ver aqui o get. Nesse caso aqui, quantas operações que eu estou gastando aqui para pegar um elemento, no caso de uma lista encadeada? A quantidade de operações depende de algum parâmetro aqui? Por exemplo, se o pos for igual a 0, quantas operações que eu vou gastar aqui, pessoal? De modo geral, sem contar os detalhes, né? Porque eu vou estar inicializando esse cara. Se o pos é 0, eu nem vou entrar nesse for, né? Eu nem entro nesse for aqui. Eu já venho para cá e retorno o elemento. Mas se esse meu pos for, por exemplo, 10 mil, quantas operações que eu vou gastar aqui? Quantas operações que eu gasto aqui, pessoal? Isso aqui é importante. Alô, vocês estão aí? Estão acompanhando? Estão acordados? Oi! Professor, acho que é 10.001. Não sei.
que tem essa operação aqui a mais, mas vamos considerar que é 10 mil. Vamos simplificar aqui, né? E aí a gente pode falar, né, que isso aqui é como se fosse um N, né? Então isso aqui para a gente fala que é complexidade de ordem de N, complexidade linear, né? O meu get aqui, se eu passo, depende desse valor aqui. Se eu passo um número grande aqui, ele vai gastar muitas operações. E agora, né, se esse cara aqui gasta N operações, lá na minha aplicação, vamos imaginar que esse meu for aqui, eu tenho 10 elementos. No final dessa minha interação, quantas operações que eu vou gastar aqui? Se eu tenho 10 elementos, por exemplo, o i valendo 0, eu vou gastar uma operação. Né? Para o i valendo 1, eu vou gastar 2 operações. Depois eu vou gastar 3 operações. Eu vou gastar 4 operações. Eu vou gastar 5 operações. Até 10 operações aqui. Algo desse tipo. Diferente, né? Caso, né? Isso aqui ele sendo um linked list. Ele sendo um array list, né? Eu estou gastando só as 10 operações. Né? Eu vou gastar uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Compreenderam, né, o custo computacional que eu posso ter usando o get? Se eu estiver trabalhando com uma lista encadeada? Compreenderam aí, pessoal? Beleza, né? Então temos aqui um problema, né? E aí, tem como resolver esse problema aqui? Será que tem uma forma da gente iterar melhor do que essa? Professor, parece que tem o iterator, né? Mas eu confesso que eu nunca entendi bem qual era a diferença dos dois métodos. Beleza. Então hoje, Genderson, hoje vai ser o dia. Hoje você vai entender o que é o iterator, né? Iterator. Então, né, quando a gente trabalha com array list ou linked list, né? Aqui o que tem mesmo no Java, né? Então tem aqui um list de integer, lista igual a list of 10, 20, 30, 40, 50, sei lá. O que está chamando? Bom, vamos explicitamente aqui criar, instanciar um new linked list aqui. Parece que agora nessas versões mais atuais eu não preciso obrigatoriamente colocar aqui, se eu já tenho definido aqui que ele é de integer, acho que não preciso botar mais do lado de cá. Eu vou usar aqui para ficar parecido com o código lá, add 40. Então aqui eu estou usando, pessoal, o que tem, o que vocês vão de fato usar. Vocês não vão implementar nenhum linked list, nem nada disso. Né? A gente está implementando só para a gente tentar entender melhor essa diferença aí. 60, 70. Aqui já está reclamando porque eu não importei, né? Vou importar aqui. Então, vou percorrer aqui. E agora, eu vou usar esse list aqui, esse lista, ponto, get. Aqui, pessoal, observe que no Java eu não posso usar assim, né? No C++, a gente consegue fazer isso, por quê? No C++, a gente consegue sobrecarregar operadores, né? Então, dá para sobrecarregar esse operador aqui, olha, de acesso. Né? Tem outras linguagens também que dá para fazer, mas
No Java não dá, então eu tenho que usar ele como se fosse um objeto mesmo, né? Então vou ter que usar o método aqui. Então, esse código aqui, né, ele vai funcionar, né? 40, 50, 60. Ah, não, eu esqueci de colocar aqui. Lista ponto size. Esse código aqui vai funcionar. 40, 50, 60, 70. Porém, como eu expliquei para vocês, se essa lista ela aponta em tempo de execução para um objeto que é uma lista encadeada, né? A cada operação de get aqui, eu vou ter aí um custo computacional maior, né? Só que o recomendado é não usar esse for. Como o Janderson já falou aí, o recomendado seria usar um for each. Usar um for each. E como que seria esse for each em Java? Né? Seria parecido com o for each do Python e até menos verboso que o do Python, se a gente for analisar. Só que ele tem um tipo, né? Então, eu vou falar, ó, já que esse é o integer, ó, integer, valor, dois pontinhos, em vez de botar in, né? A sintaxe dele é dois pontinhos, lista. E aqui eu posso fazer agora o system out println no valor. E agora eu tenho um código que, além de ser menor, né, mais simples, ele é também mais eficiente e mais recomendado. A gente vai entender por que ele é mais recomendado agora. Mas vocês já viram esse código aqui, né, de lista, quando vocês fizeram lá a atividade? Isso aqui, pessoal, ele está usando o tal do iterator e o iterable, né? Só que esse iterator e iterable, ele está escondido aqui nessa sintaxe aqui. Né? Porque o que está acontecendo mesmo, de fato, é o seguinte. O que essa sintaxe aqui, que esse syntax sugar, está escondendo para a gente, é o seguinte. Existe um iterator aqui, integer. Existe um iterator aqui, que a partir da minha lista eu posso lista.get não tem o lista. Lista, estou botando aqui ainda do lado, né, pessoal? Então, eu vou chamar aqui de declaração, né, de IT, lista.get iterator. Né? Então, a lista, né, ela tem um método aqui que retorna um iterator. Aí, o iterator, ele tem dois métodos, que é enquanto iter.asNext, ou seja, enquanto eu tenho o próximo elemento, o que eu faço? Integer, elemento, é igual a it.next. E aí agora eu vou imprimir o meu elemento aqui. Vou chamar de valor para ficar igualzinho lá embaixo, né? Então, né, existe um iterator, né? Observe que iterator que é esse, né? Esse iterator, olha aqui, ele é uma interface, né? O iterator é uma interface. Ó. This interface is a member of Java Collections Framework. Então, ele é uma interface. A classe concreta, eu nem sei. Né? A classe concreta que eu não sei. Deve ser um linked list iterator. Né? Mas o que o iterator faz é isso. Eu consigo agora pegar um iterator. O iterator tem essas duas operações, que é, tem um próximo? Então me dá o próximo. Tem um próximo? Então me dá o próximo. E aí, só que ao invés de ficar usando dessa maneira, né, que já é um padrão aqui, é um design pattern, eu não preciso me preocupar
se isso aqui é uma lista, se isso aqui é um conjunto, o que é esse, que tipo de coleção é esse cara, né? Eu vou usar sempre da mesma forma. O Java também fornece essa sintaxe Sugar aqui, né? Que é mais simples, né? Eu não estou explicitamente usando esses caras. Deu para ter uma ideia, Janderson? A gente vai implementar aqui ainda. Mais ou menos, eu só ainda não consegui entender como é que ele reduz as operações. Ah, faz bastante sentido, porque realmente ainda não está claro mesmo, não. Então vamos pegar esse código aqui, vou tentar usar lá na nossa implementação aqui, né? Nessa aqui, ó. Aqui observe que é o meu myLinkedList, não é o da Collection Framework, né? Eu vou tentar usar esse for aqui. Vou tentar usar esse for ao invés desse aqui de cima. Ele não compila, né? Ele não compila. Por que ele não compila aqui, pessoal? Esse código ele não compila, certo? Isso aqui não compila. Por ser uma linguagem estaticamente tipificada, ele vai checar isso aqui, ele não compila. Por quê? O que ele está me dizendo aqui? Olha, eu só posso iterar sobre um array ou uma instância de alguém iterable. Estão lendo aqui? A minha lista, ela não é um iterable. Se a gente for ver lá no... Cadê? Aqui. Se a gente for ver aqui no Java Collect Framework, a hierarquia, as coleções são iterables. Né? E aquele cara não é um iterable. Né? Por isso que não vai funcionar. Então, eu tenho que tornar aquele cara um iterable. Né? O iterable, observe aqui, ele é uma interface. Ele é uma interface. Né? E a interface, ela é isso mesmo, pessoal. A interface, em linguagem estaticamente tipificada, ela define esse contrato. O que tem que ter. Essa minha lista não tem isso. Né? E eu vou lá na minha... Já que eu estou usando MyList aqui, eu vou aqui no meu MyList. Aí eu poderia fazer o seguinte, né? Uma implementação possível seria... Eu vou primeiro começar com só um. Para simplificar aqui, eu vou começar o seguinte. Eu vou fazer de qual? Fazer do array. Do array é mais fácil a gente entender. Só que agora eu vou botar o tipo aqui, array, né? Só array, né? Ele não é o list mais. Né? Continua, vai ter o mesmo problema, né? Está dizendo agora que esse meu array list, ele não é um iterable, e eu vou transformar ele em um iterable. Olha, ele já está implementando o MyList, né? Só para mostrar para vocês que eu posso implementar mais de uma interface. Eu vou implementar o MyList, eu boto vírgula? Não lembro mais. Eu vou falar que eu vou implementar o iterable. De quem? De um T. O iterable também, eu tenho que definir aqui os genéricos dele. Então, agora eu quero dizer que o meu ArrayList é um iterable. Ele está dando um erro aqui. Por que vocês acham que ele está dando um erro aqui? Quando eu falo que eu vou implementar uma interface, o que eu preciso fazer obrigatoriamente? Né? Normalmente uma interface tem o quê? Tem que implementar os métodos abstratos, né? Isso. Essa que aí vocês vão entendendo, né, a diferença de uma linguagem dinâmica e uma linguagem estática, né? Então, eu sou obrigado a implementar isso, né? Olha, adicionar os métodos unimplement. Só tem um método, né? Essa interface, ela só tem um método. Então, o que for iterable, eu preciso retornar um iterator. Eu retornei um iterator, beleza, eu já atendi aquela interface. Esse meu código aqui, provavelmente, cadê? Não é isso, não. Vou fechar aqui, senão está tudo o mesmo nome. Esse meu código, observe que não tem mais erro aqui, né? Porque eu tenho aqui um iterable, lista é um iterable, mas acho que é fácil imaginar que esse código vai dar problema aqui em tempo de execução, né? Vai dar erro aqui em tempo de execução, olha. Deu o tal do Java lang no point exception, né?
Por que ele deu Java Lang no point exception? Para poder funcionar isso, basta que a lista seja um iterator, um iterable, né? Ou seja, ela implemente aquela operação de retornar um iterator. Só que iterator que eu estou retornando? Eu estou retornando um iterator vazio, né? Um iterator que não tem implementação. E aí, um iterator que não tem implementação, ele vai retornar essa... Vamos ver aqui o código daquele app, né? Então, para aquilo ele funcionar, pessoal, olha o que acontece. Ele vai pegar o iterator, né? Ele vai pegar o iterator. Depois, ele vai chamar... Então, aqui dentro, né, ele está chamando o hasNext e está chamando o next. De quem? Do iterator. Só que quando ele faz isso, o que acontece? Aquele iterator, não existe uma instância de iterator, né, para aquela minha implementação. Eu não estou instanciando ninguém ali. Aí quando ele vai chamar o hasNext e o next, dá o famoso Java Lang no point exception. Eu tenho um ponteiro nulo ali, eu tenho que retornar um objeto. Mas que objeto é esse que eu vou ter que retornar aqui, né? Que objeto que é esse? É o objeto que sabe iterar sobre este meu ArrayList aqui. Ele tem que saber iterar sobre este meu ArrayList. Tudo bem? Ele tem que saber iterar sobre esse ArrayList. Para iterar sobre esse ArrayList, eu preciso criar uma nova classe. Uma classe que sabe iterar sobre o meu ArrayList. Então, aqui, eu deveria estar retornando quem? New, sei lá, my, array, list, iterator. E essa meu ArrayList iterator, ele precisa da coleção aqui, para poder fazer alguma coisa. Então, esse cara aqui que vai saber fazer a iteração, Janderson. Ele que vai ter a lógica de comportamento da iteração. Então, aí ele vai falar, muda para o iterator, mas o iterator é uma interface, não resolve. Mas a minha solução é essa, vou ter que criar uma classe, mas... Ele criou para mim aqui já? Não. Mas ele cria aqui não, né? Não. Eu vou criar aqui a classe. Criou em outro lugar aqui não, né? Então, eu vou criar aqui a classe. Aqui, né? My linked list, my list, my list. Então, aqui em coleções eu vou criar... Ah, tá aqui, né? My ArrayList Iterator. Vai ser uma classe mesmo, só que essa classe, ela implementa uma interface também. Qual interface que ela implementa? A iterator, né? A iterator de T. E essa meu ArrayList iterator também, ele é um ArrayList de T também, porque ele pode iterar qualquer array de algum T, né? Lembrando que o array é de T, é genérico. Aí, como eu estou dizendo que ele é uma interface, ele está implementando uma interface, eu preciso que ele implemente essa interface, né? Então, essa interface, ela tem esses dois métodos, ó, hasNext e uNext. Agora, vamos implementar esses dois caras aqui, né? Como é que eu vou implementar esses dois caras? Como é que eu faço para implementar esses caras aqui? Esses caras, ele vai percorrer a minha lista, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou ter uma variável aqui, dá para deixar ela como privada, um private int corrente pos. Então, toda vez que eu instancio o objeto, ele está apontando para a primeira posição. Para saber se eu tenho mais um... Se eu tenho mais... eu vou ter também, né?
Ele deve estar reclamando lá ainda. Vamos ver. Preciso de implementar esse construtor lá, né? Então, eu tenho que ter também a minha lista, né? Aqui. Então, eu vou chamar de private. Ele é específico mesmo do ArrayList, né? My ArrayList de T aqui. E aqui eu tenho um MyList. Então, nesse momento aqui, o que eu faço? Eu faço o MyList. Quando instancio o objeto, eu já tenho o cara aqui, minha lista. Então, saber que eu tenho... Como é que eu sei se tem um próximo elemento ainda, pessoal? Imagina que esse corrente pós ele vai ser incrementado. Né? Ou a gente implementa aqui esse tnext aqui primeiro. Vamos implementar esse tnext aqui. Então, para vocês visualizar melhor. O que seria esse tnext? Né? O tnext, ele avança e retorna o objeto. Ele avança e retorna o objeto. Né? Onde que está o objeto? O objeto está em MyList.get corrente pós. Eu quero apenas retornar o objeto, eu faço só MyList get corrente pós. Só que eu quero que esse corrente pós seja incrementado, né? Vai para a próxima posição. Então, eu já posso aproveitar e incrementar ele aqui. Então, ele vai para a próxima posição. Só que observe que ele vai incrementar depois, né? Eu estou usando a pós fixa. Então, esse corrente pós ele vai sendo incrementado. E o resnext, como é que eu implemento o resnext? Se o corrente pós, né, for menor que MyList size, né? MyList.size. Com isso aqui, o que eu tenho? Vamos ver lá. Então, ele continua, né? Ele não estava dando erro, não estava sintaticamente correto, né? E agora vamos ver se ele vai funcionar. Funcionou. Agora ele está retornando 10, 20, 30 e 90, né? E eu estou usando, observe. Observe que essa sintaxe aqui do Java, ela foi feita, ela não conhece essa lista que eu criei aqui. O que ela conhece? Ela conhece as interfaces iterable e a interface iterator. Então, essa implementação aqui, ela conhece essa interfaces aqui. Ela conhece essas interfaces aqui. Ela conhece essas interfaces. Ela conhece o resnext e ela conhece o next. Ela conhecendo essas duas interfaces, ela funciona. Né? E observe que nesse meu código aqui, olha, nesse meu código, que é o equivalente a isso aqui, não tem aqui explícito a classe concreta. Não tem explícito aqui que o iterator é um MyArrayList iterator. Não tem explícito isso. Ele só está acessando a partir da interface iterator e agora ele está usando os métodos resnext e next. Isso aqui funcionando, eu posso usar perfeitamente essa notação aqui. O que está? Um syntax error aqui, né? Então, comentado aqui, né? Isso aqui. Conseguiu agora visualizar melhor, Genderson? Como é que funciona o iterator e o iterable? Sim, professor.
Beleza. Agora, para a gente finalizar isso, né, para ficar bem claro, porque o linked list e o array list vai ser que vocês vão mais usar, né? O que eu vou fazer aqui, né? Como, se eu tentar naquele código lá, usar o meu mylist aqui, né? Meu mylist, né? Ele vai dar erro aqui, né? Por que ele vai dar erro aqui? Por que ele está dando erro ali? Né? O meu mylist, ele não é um iterable, né? Lembram? Eu falei que quem que era o iterable? Eu falei que o meu array list era iterable, né? Então, aqui ele está olhando de forma estática, em termos de compilação. Então, esse objeto, list, do tipo mylist, ele não implementa o iterable. Né? Então, seria mais interessante a gente não colocar esse iterable aqui, mas colocar esse iterable lá no mylist. Só que o mylist já é uma interface, né? Então eu não posso dizer que essa interface implementa o iterable. Eu não posso dizer isso. Mas existe uma hierarquia de interfaces também. Eu posso dizer que uma interface extende um iterable. Né? Então, nesse caso aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existe o iterable, esse iterable aqui não é o meu, né, iterable, esse iterable aqui é o iterable do Java Collection Framework, e o meu mylist, ele é um iterable, meu mylist aqui. Ele é um iterable. E se eu olhar o do collection, né, isso aqui, ó, iterable collection, né. Lá eles têm, além do list, né, eles têm uma classe, uma outra interface, collection, né, e aí essa interface collection existe a list, query e set. Então aqui, eu estou aproveitando para destacar, né, essa ideia de hierarquia de interfaces, né? Então existe uma hierarquia de interface. E isso é legal porque você pode deixar sua interface cada vez com poucos métodos. Né? O legal das interfaces é ter poucos métodos. E aí você pode criar uma hierarquia de interfaces, né? E aí a cada nova interface ela pode estar adicionando um novo método ali. E aí, ali teoricamente, né? Agora eu falei que o meu mylist extend iterable. Esse código, acho que ele vai dar erro aqui, porque existe uma classe que não vai compilar. Né? Qual que é a classe? Qual o problema aqui, né? O problema está na classe myLinkedList, né? Se eu abrir aqui a myLinkedList, ela é uma lista, né? Só que a lista também é um iterable. Então, o que está acontecendo aqui? Por que está dando erro aqui no meu myLinkedList? Por que está dando erro aqui? Porque está faltando um método aqui, implementar um método, né, o iterator, né? Se ela implementa o MyList agora tem um método nessa hierarquia, né? O MyList agora ele tem o iterator também. Né? Só que lá no meu MyList eu não preciso colocar o iterator aqui. Né? O iterator está definido lá na iterable. Né? Só que se eu não implemento esse cara aqui, ele fica como uma classe abstrata. Se eu quero que ele seja uma classe concreta, eu preciso adicionar os métodos não implementados, né? Que é esse iterator aqui. Então, implementando ele, eu não implementei ainda, mas eu não estou usando, né? Eu não estou usando ele ainda. Então, aqui meu código deve funcionar igual estava funcionando antes. Lá. 10, 20, 30 e 90. Porém, se eu tentar usar a implementação do meu myLinkedList, qual erro que eu vou ter aqui? Qual erro que eu vou ter lá no meu for? Eu vou trazer esse for aqui para cima.
Qual o erro que eu vou ter aqui no meu for, pessoal? Eu vou ter aquele no point exception, né? Porque ele vai tentar pegar o iterator, né? Desse meu myLinkedList. Só que a implementação do método iterator do meu myLinkedList está retornando no pointer. Então, vai dar o tal do no point exception aqui. Puf, caiu. Então, o que eu preciso fazer? Preciso implementar, né? Criar uma nova classe agora aqui. myLinkedList iterator. Essa classe, ela estende quem? Ela estende não, ela implementa quem? O iterator. Java Util. Se ela implementa o iterator, eu preciso implementar os métodos aqui, os métodos hasNext e o método next. Só que agora, observe que para iterar sobre uma lista encadeada é diferente de iterar sobre um array. Então aqui, pessoal, tenta acompanhar aqui, porque agora a gente vai ver a diferença. Por que que usar este for aqui, no caso do linked list, é mais eficiente do que executar esse for aqui. Este for e este for aqui no array list é a mesma coisa. Mas no caso do linked list vai ser diferente, né? Então, o que eu vou ter aqui? Agora, eu não vou ter aqui, por exemplo, aquela variável pos, né, um int para controlar. Eu vou ter quem aqui? Na hora que eu instanciar um myLinkedList, eu vou passar quem aqui? Meu controle aqui, minha lista, a gente lembrar da lista, eu tenho aqui um ponteiro para um nó, né? E esse nó vai apontando para outros nós. Então, percorrer uma lista encadeada seria percorrer esses nós aqui. Então, acho que aqui agora vou ter um problema aqui, mas a gente resolve. Eu vou passar aqui quem? O meu não sei se diz, né? First, que é o meu primeiro nó. Aqui. First é o primeiro nó. Só que o nó aqui eu declarei ele com uma classe interna, né? Porque eu não estava precisando dele em nenhum outro local, eu tinha declarado ele com uma classe interna aqui e deixei ele com private, né? Então, talvez, se a gente estivesse implementando mesmo, seria legal esse node virar uma classe, ela ter o próprio ponto .java dela separado e ela ter os métodos gets e sets mesmo. Mas para a gente não perder muito tempo, vou declarar ela como pública aqui, né? E aí aqui ele vai reclamar porque eu preciso implementar o construtor, tá? É o construtor, observe como que aquela classe, ela é interna, olha. O tipo dela é myLinkedList.t.node. Entenderam? Porque ela é uma classe que está dentro do myLinkedList. Então, eu vou ter aqui um myLinkedList node current, que é o meu nodo corrente aqui, atual. E aí o meu corrente vai receber o first lá, né? Corrente é igual a esse first. Primeiro elemento aqui. E talvez o nome ideal aqui seria current, sei lá, current mesmo, né? Porque não, eu poderia inicializar meu iterator com qualquer posição, né? Então, eu vou falar aqui this.current, acho que serve current. E vou botar aqui né? O meu myLinkedList iterator, né, pessoal? Ele é um iterator de T, né? Ele implementa um iterator de T, sendo genéricos aqui. Agora, quem tem noção de ponteiros aqui, né? Minha lista, ela aponta agora para os nós. Então, a minha lista cadeada é isso. Quando que eu sei
que ainda tem um elemento aqui, pessoal. Como é que eu vou implementar esse hasNext? O hasNext, lá do myArrayList Iterator, usava o atributo lá sizing, né? Current pos mylist sizing, né? Mas aqui eu usava essa variável aqui, né? Current pos, para pegar o elemento. Agora no linked list array iterator, alguém tem noção como é que eu poderia implementar esse cara? Esse hasNext? Professor, se eu não me engano, é quando o nó interno do caso do... Não é ele quando ele é nulo, né? Isso. Então, o que a gente vai fazer aqui, olha, é ficar varrendo aqui, percorrendo. Cada hora a gente vai para um nó. Quando a gente chegar aqui no nulo, né, que a gente representa aqui como o terra, né, eu sei que ele está no final, né? Então, enquanto, né, o hasNext seria o nodo corrente, né, esse corrente tem que ser diferente de null. Diferente de null, eu sei que eu tenho um próximo elemento. E como é que seria o next aqui, né? É que ele fez aquela hora, né? Vou botar o T aqui. Aqui é T. O que seria o next aqui? Ele retorna o elemento, né? E ele avança. Retorna o elemento e ele avança. Para retornar o elemento, seria apenas corrente, ponto, elemento. Tá público lá, né? Corrente, ponto, elemento. Será que vai funcionar desse jeito? Vamos ver aqui. Vamos lá no pp. Vamos rodar. Compilou. Entrou aqui no loop infinito, né? E está sempre imprimindo 10. O primeiro elemento. O que está errado aqui, pessoal, nesse meu código? Eu estou retornando o elemento, porém eu não estou avançando para o próximo nodo, né? Eu tenho que atualizar o próximo nodo. Então, eu acho que nesse caso aqui, eu vou ter que ter uma variável anterior aqui, t element é igual ao elemento o atual, né, o corrente, ponto element. E agora, eu vou fazer o next, né? O next seria current é igual a current, ponto next. E agora eu não retorno current element, mas eu retorno o element. Então ele foi para o próximo elemento, né? Então, nessa parte que eu peguei o elemento, eu guardei o elemento atual e avancei para o próximo elemento. E aí eu retornei esse elemento aqui. Entenderam esse código? Agora, finalizando aqui, né? Run. Deve funcionar, né? Cadê? Tá rodando aqui embaixo? Rodou aqui embaixo. Ó. 10, 20, 30 e 90. Então, usando o meu myLinkedList ou o meu ArrayList, ele vai funcionar da mesma forma nesse for aqui. E aí, por que agora, por que ele é mais eficiente? Vocês estão conseguindo observar por que ele é mais eficiente? Talvez para observar por que ele é mais eficiente, é interessante ver que essa implementação aqui, ela é um syntax sugar, né? Ele engana a gente, né? Ele está aqui para ser mais simples. Mas o que está rodando mesmo é isso aqui, né? Aqui a gente consegue ver na realidade o que está acontecendo aqui. Né? E aí, olhando para esse código aqui, vocês conseguem visualizar por que essa implementação aqui, ela é... Eu não tenho diferença aqui, né? Assim, grande. Se eu estou usando linked list ou ArrayList. Porque, por exemplo, essa operação aqui, olha... Qual o custo computacional dessa operação? Porque essa operação aqui que está pegando o valor, né? Observe. Essa operação aqui que está pegando o valor. Não é o get mais. Lá na outra eu usei o próprio get. De boa lá, não teve problema. Pude usar o get porque o get ele já só gastava uma operação mesmo, né? Só que agora, né, eu estou usando aqui, o itenex meu aqui para o linked list, ele não chama o get. Porque se eu chamasse lá no linked list iterator
Eu podia fazer, por exemplo, aquela mesma implementação do array list iterator, eu podia usar aqui para o linked list iterator. Né? Ele chamar o get aqui. Mas se eu chamo o get aqui, eu teria um custo computacional alto. Né? Eu quero eliminar o get. Então, para eliminar o get aqui, eu estou usando diretamente os nodes, né? Os nodes aqui. E esse cara aqui, a gente tem aqui, como tá, não pode, se a gente fosse quiser, tem 3 operações, mas isso aqui é irrelevante, né? Porque no baixo nível é até difícil a gente saber quantas operações, porque às vezes o que a gente tem aqui no alto nível, no baixo nível, pode virar mais operações. Mas o que é importante aqui é que a gente chama isso aqui de ordem constante. Né? Essa ordem de 1 não significa que tem uma operação só. Mas, se eu estou pegando lá o elemento 1 milhão, ou se eu estou pegando um elemento, primeiro elemento, o custo computacional é o mesmo. Conseguiram visualizar isso? Custo computacional é o mesmo. Aqui também, olha. Ele só verifica, só faz essa comparação aqui. Então não tem um custo computacional aqui. Aqui também é a ordem de 1. Se eu tivesse, por exemplo, percorrer toda a minha lista para saber qual o tamanho dela, né, aí eu estava enrolado. Né? O meu código continuaria funcionando, porém eu estaria com custo computacional alto ali. Então aqui deu para a gente discutir um pouquinho essa questão da complexidade. Né? Tudo bem, pessoal? Entenderam? Alô? Assim, professor, como é que, no caso, esse algoritmo sabe que eu estou pegando um elemento do meio? Como é que ele vai direto para o meio? Eu não entendi bem ainda. Não, um elemento do meio, se eu pegar um elemento do meio, por exemplo, aqui, né? Porque isso aqui é para o for, né? Isso aqui é para iteração. Para iteração. Então, quando eu estou iterando todos os elementos, então, quando eu estou iterando, o que eu estou fazendo? Estou pegando o primeiro elemento até o último elemento. Então, essa sintaxe sugar é isso aqui, né? É o caso quando eu estou no primeiro elemento e vou até o último elemento. Eu vou percorrendo todo mundo, um a um. Então, se eu não uso essa implementação, né, o que eu estaria fazendo? Para cada vez que eu quero pegar um elemento, eu teria que estar percorrendo vários outros elementos anteriores. Né? Mas, se eu chego aqui, integer, se eu estiver usando, porque se eu quero pegar um elemento do meio, né, se eu tenho lá um elemento qualquer, e quero pegar esse elemento do meio, né, lista, ponto, get 2, eu vou ter que usar o get. Se eu uso o get, aí eu não estou usando o iterator. Eu não estou usando o iterator. Se eu uso Acho o que agora eu get, entendi. No isso, caso, quando a gente usa aquele método, a gente sempre usa o get, né? Aí, por isso, causa disso, ele vai percorrendo um a um até chegar em todos. No caso, quando a gente é, for no get 3, ele vai pegar um, vai pegar o 2, vai pegar o 3. Mas quando isso, a gente usa o iterator, ele vai direto para o 3 sem precisar passar pelo. Ah, tá, entendi isso, agora. Obrigado. isso. Porque aqui, nessa outra implementação, estava sempre usando o get. Então, o iterator, a gente foge do get. Né? O get ele tem esse custo computacional mesmo, maior, quando é implementado com linked list. Mas então, por exemplo, vai ter situações que às vezes eu quero ficar pegando valores, eu tenho uma lista de 1 milhão de elementos e eu vou fazer umas operações que eu fico pegando aleatoriamente elementos dentro dessa minha lista. Então, vou ter que usar o get. E aí eu vou ter um custo computacional ali. Né? Não tem jeito de fugir. Mas, em muitas situações, a gente quer fazer isso aqui. A gente quer percorrer todo mundo, né, para fazer alguma operação. E aí, nesse caso, por isso que é o padrão iterator, né, de iteração. O que ele descreve aqui é esse iterator. E essa solução aqui, né, não é uma solução, o Java pensou nisso. Não, isso não é uma solução que o Java pensou. Essa solução é a mesma solução que permite aqui, né, por exemplo. Então, no Python, né,
permite a gente ter essa sintaxe aqui idêntica, né? Assim, a for S em L, por exemplo, no caso da string, porque tanto a lista quanto a string, eles são iterables, né? Então, aqui também ele tem, né, esse for S, não, continuei em L aqui, né? Só que eu tenho que mudar agora, for I, né, deixar I mesmo, em S aqui, né? Eu tenho essa mesma implementado, né? Então, quando ele usa isso aqui, ele também está usando uma implementação de um iterable, né? E aí, para ele aqui, a string, diferente no caso do Java, string não está na coleção, né? Uma string não é uma coleção, é um outro objeto. Mas no caso do Python, string também é collection, faz parte de uma coleção, então funciona também isso aqui, né? E aí, no caso... Só que, por exemplo, no caso da lista em Python, aquele outro for seria algo do tipo, se ao invés de fazer isso aqui, estivesse fazendo for i in range de len de L, e pego aqui L na posição I, meu código ele vai funcionar exatamente igual, né? Só que esse código aqui tem um custo computacional maior do que esse. Na lista do Python também, eu pegar L numa posição tal, eu tenho o mesmo problema que tem no Java, né? Porque esse L aqui não é um array. Esse L aqui é uma lista encadeada. Tudo bem? Conseguiram visualizar agora? Ele é uma lista encadeada. Isso aqui vem no padrão de projeto, né? Iterator, time pattern. A gente vai dar uma estudada nos padrões de projeto, nessa unidade, vocês vão dar uma estudada. E esse aqui é um desses iterators aqui, ó, por exemplo. Eu tenho algo do tipo get next has more, né? Então eu preciso dessas duas implementações. Tendo essas duas implementações, eu posso, né, independentemente do tipo de coleção, eu tenho aquelas interfaces, eu posso escrever um código desse aqui, equivalente. E aí as linguagens que elas fizeram mais foi criar um syntax sugar para isso aqui, que é isso aqui. Ou, lá no caso do Python, esse cara aqui. É só um syntax sugar para aquele cara. Eu acho que o L aqui, bom, eu não sei como é que chama. Mas o L eu posso pegar o iterator do L também, eu acho. Eu não sou muito hacker de Python, não conheço muito Python, não. Tudo bem, pessoal? Deu para ter uma ideia dessa questão de hierarquia, o iterable, né? Então,